essa dinâmica, a gente saiu do idoso que fica sentado na frente da casa fumando picadão, né, fazendo a fofoca, etc., pro idoso que vai na academia, né, que tá 6 horas da manhã, acorda às vezes mais cedo que a gente, 5 horas da manhã para ir na academia para se exercitar, ou então por idoso que pega um celular com toda a dificuldade dele e faz um conteúdo para a internet, né, então olha só as dimensões, né. Então, Ô Anderson, bom, já que a gente está falando de idoso, tá. você acha que as pessoas elas têm medo da velhice? É uma excelente pergunta. Eu acho que isso é muito subjetivo, né? Eu acho que as pessoas não. Vamos pensar. Olha, eu considero, hoje em dia falam-se muito de autoestima e de autoconfiança, né? Então, autoestima e autoconfiança, se a gente pensar dentro de um processo biológico, psicológico, não diz respeito necessariamente a você ter um corpo legal, você ter uma aparência boa. Autoestima e autoconfiança diz respeito a você ter funcionalidade no seu corpo, a você ter um corpo funcional, né? Então, assim, eu consegui levantar, eu consegui abaixar, eu consegui me movimentar, eu consegui andar de bicicleta, eu consegui ir para os meus compromissos. Então, eu me sinto autoconfiante e a minha autoestima ela fica estruturada à medida que eu tenho um corpo funcional. Porque se eu tenho uma aparência legal, mas o meu corpo não é funcional, eu não consigo desenvolver autoestima e muito menos autoconfiança. Então, a funcionalidade do corpo alinhado com a estética, a gente pode compreender como autoestima e como autoconfiança. O maior medo, na minha opinião, e trabalhando com pessoas, né, atendendo pessoas no consultório, eu acho que o maior medo que as pessoas têm não é necessariamente da velhice. O maior medo que as pessoas têm, e talvez seja até a nível inconsciente, é de perder a funcionalidade do corpo, né? Então, assim, talvez isso venha à tona num processo consciente, como o medo de velhice, ruga, essas coisas, por exemplo, tem o botox, etc, etc. Mas do que adiantaria um rosto estético, um corpo estético, mas sem funcionalidade, né? Talvez isso funcione até a nível inconsciente. Eu acho que o medo talvez mais real seja o de perder a funcionalidade do corpo ou de não poder ter liberdade de movimento, de não poder fazer as coisas que querem. Claro que a nível consciente, né, no nosso processo consciente, vem olhar no espelho, né, eu vou fazer um botox, né, fazer uma academia para ficar forte, para ficar musculoso, isso também é legal. Mas eu acho que a nível inconsciente, acho que as pessoas têm muito mais medo de perder a funcionalidade do corpo, né? Ficar dependente do outro, eu acho que é interessante pensar, né? Porque quando eu era mais jovem, eu tinha muito essa ideia de que autoestima e autoconfiança era você se sentir poderoso, você se sentir bonito na frente do espelho, né? Fazem 12 anos que eu atendo no consultório, depois de todo esse tempo trabalhando, eu fui entendendo, escutando pessoas, atendendo pessoas, que o medo real delas, de repente, não é esse de perder a aparência. Porque isso vai acontecer, isso é inevitável, né? É inevitável. O tempo chega para todo mundo. E claro que você tem o direito de fazer procedimentos estéticos para que você possa ficar cada vez melhor, etc. Mas o medo real, eu entendo, das pessoas, talvez de fato seja o de perder a funcionalidade mesmo, né? De não poder ser produtivo, né? Anderson, bom, agora vem uma questão que a gente tá falando, né, como desse medo, né, foi a pergunta que eu te fiz, né, e você acha que as pessoas têm uma fase da vida, ou talvez na velhice, ou em alguma outra etapa da vida, que as pessoas sofrem uma crise existencial? Existe isso? Existe muito isso, e a crise de existência ela não tem relação com a idade, né? A crise de existência tem relação com o seu processo interno, né? Nós passamos diversas crises existenciais durante a vida, né? Essa passagem de tempo, por exemplo, é que a gente não lembra que a gente era muito jovem, né? Muito novo, né? Mas essa passagem do eu andava, eu engatinhava, eu ficava sentado, agora eu consigo andar, eu consigo correr, pode ser um fator de crise existencial para um bebê, por exemplo, né? Eu não falava, agora eu falo, né? Eu achava que antes era só eu e minha mãe, porque nos primeiros momentos da vida, um bebê ele não tem consciência de que ele é um ser separado da mãe. Demora um tempo para ele entender que ele saiu do útero da mãe. Até certo ponto, né, alguns filósofos, alguns teóricos defendem que depois dos 3 anos e meio, que é quando o bebê começa a ter consciência que ele não está mais dentro do útero. Antes disso, para ele está dentro do útero. Então ele não tem ainda essa distinção de que ele e a mãe são seres totalmente separados. Ele acha que ele e a mãe são seres ainda conectados, né? E o que acontece?
Nesse momento, quando o bebê começa a perceber que é um ser separado da mãe e existe um outro ser ali, no caso, dentro de uma família ideal, o pai, e que se relaciona com essa mãe, teoricamente é a nossa primeira relação de ciúmes. Porque antes uma mãe que era só minha, antes uma mãe que dava toda a atenção para mim, agora eu percebo que ela se relaciona com outra pessoa e essa pessoa, às vezes, acaba tendo mais tempo de qualidade com ela do que eu. Então, é um ciúmes, e nesse momento pode ser uma crise de existência. Olha De que perceber curioso. que existem outras pessoas ali que se relacionam com um ser que antes era exclusivo para mim. Um outro momento que a gente tem crise de existência, por exemplo, talvez seja na puberdade. Quando você começa a ter interesse nas meninas, aí você começa a perceber que tem modificações rolando com o seu corpo e tal. Isso causa estresse, irritabilidade, e a gente pode, nesse momento, também começar a se questionar: ó céus, ó vida, quem eu sou, e agora? Né? O que eu vou fazer? Quem que eu sou de verdade, né? O que está acontecendo com o meu corpo? O que está acontecendo comigo? A gente pode talvez entender como uma crise de existência também. Porque uma crise de existência não necessariamente é uma crise que te gera só depressão, porque a gente tem muito essa ideia no senso comum de que a crise de existência é uma crise depressiva, que você fica em casa, deitado, não quer saber de sair, não quer fazer mais nada. Mas toda vez que eu paro para pensar sobre a minha identidade, sobre o meu papel, sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, eu posso estar dentro de um processo de crise. Claro que existem profundidades dessa crise. E durante a vida a gente passa por diversas crises, né? Tem algumas pessoas que entram em crise, por exemplo, de existência, quando está muito tempo no trabalho e acaba perdendo o trabalho. Estou 20 anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, acordando no mesmo horário, encontrando as mesmas pessoas, e eu vou lá e perco esse trabalho. E agora, o que eu vou fazer com a minha vida? Para onde eu vou? Então, essas pessoas também têm crise de existência. Existem umas pessoas que entram, dizem que tem a crise dos 40, a crise dos 60, a crise dos 70, não sei. Mas tem algumas pessoas, talvez mais próximos da terceira idade, ou então as pessoas de meia idade, começam a pensar: bom, meus filhos estão criados, ou então não tive filhos, meus filhos, vamos na primeira ideia, né? Meus filhos estão criados, agora eu já tenho netos, mas aí isso é a responsabilidade dele, e agora? O que eu vou fazer com a minha vida? E aí é nesses momentos que a pessoa começa a pensar: olha, será que eu vivi até aqui? O que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? E agora? Para onde eu vou? Né? Porque você passa 20, 30 anos aí da sua vida investindo tempo, disposição, energia, dinheiro, repertório para construir um ser humano. E